Ficar Boa aqui, tarde. faz favor. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, agradeço imenso a introdução do Rui, que ele tem o dom da palavra que eu não tenho. Pronto, um pouco de forma surpreendente, desta vez eu vou tentar apresentar o livro. Agradeço ao Rui, como sempre, o acolhimento aqui na Unicep, um espaço de livros, de liberdade, de imaginação. E agradeço também ao Pedro Baranita que me vai dar aqui uma ajuda também, vai ser o meu braço esquerdo neste caso, que nós somos ambos canhotos. Pronto, eu queria começar de certa forma pelo fim, pela mensagem que vem na contracapa, que eu acho que é um bom lançamento para apresentar este livro, A Fuga do Poema, que o Rui já citou o título. Bem-vindos! Primeiro achamos as letras, a seguir descobrimos as palavras e, de repente, como por magia, conseguimos ler com todos os efeitos da língua. Sem saber, demos o primeiro passo para a liberdade. Este é um livrinho de esperança que procura, pela poesia e pela imaginação, levar uma mensagem de alegria e solidariedade. Pronto, então, a Guadalupe pediu para apresentar este livro, e o que eu vou tentar fazer, uma vez que não tenho assim muita experiência na apresentação de livros, é tentar, pus-me a pensar o que é que deve conter uma apresentação num livro. Deve, por um lado, despertar a atenção e o interesse e a curiosidade das pessoas pelo livro. Por outro lado, também não deve revelar todo o conteúdo de forma que se mantenha esse interesse, mas também é verdade que, em princípio, as pessoas que estão aqui já estão, de certa forma, interessadas ou pelo livro, ou, neste caso, muito provavelmente, pela autora, por aquilo também que a autora tem para dizer sobre o livro, sobre a forma como ele nasceu e sobre a forma como ele saiu, não só em termos de escrita, mas depois toda a outra parte que o completa. E então, acima de tudo, vamos tentar criar aqui um momento descontraído e que ande muito à volta do que eu acho que são as ideias principais deste livro, que tem muito a ver com imaginação, com criatividade e com liberdade. Eu vou procurar explorar um pouco este conceito que tem a ver com liberdade e também com libertação, que vi aqui em diversos aspectos neste livro. Eu vou falar um pouco, depois vou pedir também ao Pedro para explorar aqui dois temas que achámos interessantes e que nos chamaram a atenção no livro. A Guadalupe depois também falará um pouco e acho que poderão também fazer algumas perguntas, e depois vamos terminar com um pequeno momento musical em que também a Helena Sarmento me vai ajudar. Portanto, isto é aqui um conjunto de ajudas e solidariedade. Então, não querendo revelar inteiramente o conteúdo do livro, vou revelar aqui o ponto de partida, como é que isto tudo começa, qual é o mote, qual é o ponto de partida desta aventura. E então, recordo que o título, A Fuga do Poema. O próprio livro, desde logo, é um poema. Começa assim: conta-se que um dia um poema fugiu do fonema, do papel escrito, dos significados e significantes, e, sem pontuação, correu como um alegre proscrito a ver a vida, a verdade e as gentes. Despido de vírgulas, incógnito, também de acentos ficou nu, sem circunflexos, graves, agudos e util, vestiu-se de uma poesia subtil e começou a distribuí-los um a um. Portanto, tudo isto começa com esta ideia de um poema que se despiu de tudo. Para mim, curiosamente, de tudo, do poema, dos significados, dos significantes, vestiu-se de subtil poesia. Não sei se é esta a interpretação certa, mas achei muito curioso
ou muito curiosa esta ideia de um poema se despir de tudo, que é como se ficasse só na sua essência. E esta, para mim, é a primeira manifestação de libertação. Portanto, o poema liberta-se de vários aspectos que muitas vezes formalmente o caracterizam, mas o próprio poema também liberta, expulsa os sinais de pontuação, expulsa os acentos, e então também para eles vai ser uma forma de liberdade e de libertação. E o que vai acontecer ao longo desta história, ao longo desta aventura, é que os acentos e os sinais de pontuação vão viver aventuras, algumas delas indicadas pelo próprio poema e outras da lavra, da sua própria lavra. E há aqui também um aspecto interessante e que também é muito explorado por muitos autores, que é esta questão da ausência, da libertação dos sinais de pontuação. E então acho que para falar sobre isto, muito melhor que eu, há aqui um jovem autor chamado José Saramago, falou desta questão da ausência de pontuação, que é muito sua característica, e o José Saramago escreveu acerca disto no prefácio do Remorso de Baltasar Serapião, do Walter Ugumem. E então vou ler esta parte que achei muito interessante e que tem a ver com o significado dessa libertação dos sinais de pontuação, mas também de quanto é que isso exige da nossa parte enquanto leitores e enquanto intérpretes para conseguirmos captar a mensagem que está lá. E então Saramago diz ao Walter Ugumem: comecei a ler e sorri, porque me lembrei de umas quantas ousadias sintáticas, morfológicas e de vários tipos a que eu me atrevi há mais de 20 anos e que produziram um escândalo, porque não se escreve assim. Pois então, se de escândalo se trata, temos outro, porque o Walter Ugumem levou a expressão escrita da palavra a extremos que eu considerava impensáveis. Acabou realmente com a parafernália de sinalética que distrai, ainda que pareça, pelo contrário, conduzi-lo à apropriação de sentido. Agora reparem, essa atrapalhada de pontos finais, pontos de interrogação, reticências, travessões, isto, aquilo e aquele outro, não são, no fundo, mais do que sinais de trânsito. Pessoalmente, defendo a ideia de que se tirassem os sinais de trânsito das estradas, todos os dias haveria menos desastres, porque as pessoas teriam de conduzir com muito mais atenção. Neste caso, Walter Ugumem decidiu, também ele, retirar aquilo que é supérfluo, o ponto de interrogação, por exemplo, quando o texto expressa dúvida ou pergunta. Se estás a ler, entendes. Agora, se não entendeste, é porque não estavas a ler, ainda que pensasses que sim. E este é o desafio que o autor coloca quando liberta a escrita dos sinais de pontuação. Este livro lindo e aqui cheio de imaginação, puxada pelas palavras, mas também pelas ilustrações, que eu espero que depois a Guadalupe também fale nisso, coloca a história num outro nível, que é o que é que acontece depois do poema se libertar da pontuação e da acentuação, e então começa esta tal aventura de toda essa sinalética, quando o poema vai ver a vida, a verdade e as gentes. Pronto, há uma série de aventuras que eu não vou contar, vou só falar mais à frente de um ou dois pontos em particular que me tocaram particularmente, depois também já vão perceber porquê. E no fim há uma espécie de um fecho, de uma conclusão, mas que está ligado também a um novo início, a uma nova aventura, portanto há ainda algo que é deixado em aberto. Pronto, esta é assim uma síntese do livro, sem vos revelar muitos pormenores, e passava então a palavra ao Pedro para dizer algo de sua lado.